Matthew Lee partindo pra porrada com o Eric, Ye-Jin descobrindo que o amor da vida dela atendia o telefone da mãe na infância, e o penúltimo episódio prometendo separar o casal. O episódio 10 de Sold Out on You foi só o aquecimento. Se você não está preparado para o episódio 11, corre que hoje eu te deixo pronto. K-drama O Amor Não Está Esgotado tá na reta final na Netflix. E a SBS não tá de brincadeira. Se você maratona com a gente aqui no canal, já deixa o like, porque o episódio 11 sai dia 27 de maio e o final é dia 28. Bora recapitular o episódio 10 e teorizar o que vem agora. Depois da reconciliação fofa do episódio 9, o episódio 10 jogou a gente direto no modo ciúmes do Matthew Lee. O An Hyo-seop tá entregando um namorado possessivo nível hard. Qualquer olhar do diretor Eric para Ye-Jin já era motivo para o Matthew aparecer do nada nas reuniões. E isso foi alívio cômico, mas também mostrou a insegurança dele. Ele ama a Ye-Jin, mas não confia que ela vai escolher ele se o Eric se declarar. E o Eric, interpretado pelo Kim Boon, tá ali quietinho demais. Ele esconde sentimentos pela Ye-Jin e não desistiu. Segundo ato do episódio, o núcleo da mãe. Aqui dividiu o fandom. A mãe da Ye-Jin, que escondeu a filha a vida toda para proteger a carreira de atriz, ganhou um arco de redenção. Flashback mostrou a Ye-Jin criança tentando ligar para a mãe e só caindo na caixa postal. A única ligação que completava era para o número do Matthew. Plot twist. O número atual do Matthew é o mesmo telefone que a Ye-Jin discava na infância. Ele era o vizinho da fazenda que atendia quando a mãe não atendia. Isso explica porque a voz dele cura a insônia dela. Destino, clichê, sim, funciona demais. Muita gente achou o EP arrastado por causa da mãe, mas ele foi essencial por 3 motivos. 1. Mostrou que reconciliar não resolve tudo. Matthew e Ye-Jin voltaram, mas os problemas de confiança continuam. 2. Deu peso pro passado. A conexão do telefone não é só fofa, é trauma. Ye-Jin foi abandonada e agora tem pavor de perder quem ama. 3. Preparou o terreno pro Eric atacar. Ele tá ajudando ela na empresa, mas guarda o escândalo do creme do episódio 8 na manga. Um produto que ela promoveu e o Matthew formulou deu problema de pele na Som-yi. Se isso vazar, acaba com os dois. O episódio 11 sai 27 de maio e é o penúltimo. K-drama raiz usa o 11 para destruir tudo, antes do final feliz no 12. Pelos ganchos, é isso que vai rolar. As buscas mostram que o Eric vai colocar Ye-Jin contra a parede sobre o passado. Depois de um EP inteiro de ciúmes, Matthew não vai aguentar. Aposto em briga na empresa com Matthew gritando "pare de se aproximar dela". O Eric pode revidar jogando na cara dele o caso do creme. A Ye-Jin vai juntar as peças. Se ela descobrir que a mãe usava o Matthew criança como secretária eletrônica para não falar com a filha, ela pode surtar. Pior, e se o Matthew sabia e nunca contou? Ela acabou de perdoar a mãe no episódio 10. Se descobrir que o namorado escondeu isso, a confiança quebra de novo. Penúltimo episódio, ama hospital. A mãe acabou de se reaproximar. Se ela passar mal ou sofrer acidente, a Ye-Jin, em pânico, vai culpar todo mundo, inclusive o Matthew, por distrair ela do perdão. Roteiro clássico para forçar separação antes do episódio final. Ele questiona se ela não lembra do passado. E se o Eric também estava naquela cidade na infância? Se ele revelar que era apaixonado por ela desde antes, a Ye-Jin fica sem chão. Ela escolhe o destino com Matthew ou a memória com Eric. E você, time Matthew ou começou a shippar o Eric depois do episódio 10? Acha que a Ye-Jin perdoa se descobrir mais um segredo? Comenta aqui que eu leio
tudo. Episódio 11 é quarta, 27 de maio. Ativa o sininho que a gente se encontra aqui quinta para surtar com o episódio juntos. Valeu por ficar até o final.